Sábado fez 8 dias ontem, eu estava revendo algumas fotos no Facebook e eu falando para Josué. Papai estava pregando na igreja Unida, eu ia lá frequentemente. Ele dizia, pai, onde é que eu estou? Eu falei, você não estava ainda com papai, você ainda ia nascer. No domingo, irmão, o pastor Jackson mandou mensagem dizendo, o senhor pode pregar domingo que vem, olha o que Deus faz. Deus lembra na hora certa, no momento certo, que Deus sabe o que vai fazer nessa noite em nossas vidas. Irmão, olha comigo, por gentileza, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1. Quero agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Agradecer ao pastor Jackson pela credibilidade, pela confiança. E eu tenho certeza, irmão, que nada que Deus faz é por acaso. Deus sabe o que faz porque Deus tem propósito. Glória a Jesus. João capítulo 1, só apenas o versículo número 43. O irmão já achou, amém? Amém. Versículo 43 diz assim: E no dia seguinte quis ir Jesus a Galileia, e ali achou a Filipe e disse-lhe, segue. Vamos ler todo mundo junto? Vou contar de 1 até 3, certo? 1, 2, 3. No dia seguinte, Jesus saiu a Galileia para segue. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu acredito, irmão, que Deus não nos trouxe aqui em vão. A Bíblia é muito clara em dizer que Deus não dispensa o seu povo de mão vazia. E esse texto vai nos falar que Deus quis ir. Era como Deus estivesse dizendo assim, não é você que quer, é eu que quero que você vá na igreja unida, porque eu preciso falar com você. Se fôssemos para trazer um tema nessa noite, irmão, seríamos colocar no título, achado por Jesus para achar outras pessoas. Amém? Achado por Jesus para achar outras pessoas. Talvez você diga, irmão, quem é achado é quem está perdido. Eu quero dizer nessa noite, eu vim aqui para te falar que Deus ama procurar o que estava perdido. Quando nós paramos para compreender quem é Deus, para entender quem é Deus, nós podemos ver que nós não conseguimos viver da mesma forma que víamos como era antes. As pessoas que não entendem quem é Deus, vivem achando que Deus é um simples pessoa, simples objeto que não tem mudança. Mas quando nós começamos a conhecer quem é Deus, nós entendemos que o que nós estávamos perdendo, com Deus nós vamos achar. Gênesis capítulo 3, Deus está iniciando toda a sua estrutura humana, falando com o ser humano, colocando o homem dentro de um jardim muito belo, dizendo assim, olha, eu criei para vocês. Se você observar o sol não nasceu porque ele tinha que nascer. O sol nasceu porque Deus queria que o sol nascesse para clarear o dia para nós vivermos. Tudo foi projetado em direção ou ao redor do ser humano. Era Deus dizendo assim, eu criei os peixes, eu criei as aves, eu criei as plantas, tudo por vocês. É por isso que as pessoas não compreendem, diz assim, como é que pode, como é que agora está dentro de uma igreja abrindo a boca para louvar a Deus? É porque outrora estava perdido, mas Deus desceu do céu e nos achou. Deus criou um cronograma que Deus disse que era uma tardezinha. Deus tinha o privilégio de descer e conversar com o homem. Imagina Deus, irmão, esse pai, por isso que o louvor diz que o amor tem um nome. O amor não é aquele amor que é passageiro. O amor é aquele de Jesus que é eterno. E o amor tem um nome. Qual é o nome, amor? O nome amor se chama Jesus Cristo de Nazaré. Imagina Deus no final da tarde, depois de um dia que o ser humano estava ali cansado, Deus se aproximando do ser humano dizendo, meu filho, como é que você está? Era Deus dizendo, eu me preocupo com você, eu sei do seu cansaço, mas eu vim aqui para te socorrer. Ao
gente varre, a gente arruma, mas a gente compra. Pregador, o que você está falando? Eu estou falando, Jesus falando uma parábola dizendo que havia uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. E eu quero dizer, irmão, Deus não gosta de perder. Deus não é perdedor. Então você não é perdedor. Se perdeu na igreja, se perdeu em casa, acredite que Deus vai encontrar. Aleluia. Aqueles homens, irmão, imagina Adão, que privilégio. Dizer, meu pai hoje foi cansativo, estava colocando nome nos animais. E Deus dizendo para ele, eu te compreendo, eu te amo, meu filho. E ele ser renovado, ser regozijado, dizendo, que pai maravilhoso é esse que nós temos. Mas um certo dia, dentro do jardim, Adão resolveu experimentar aquilo que Deus não queria que ele experimentasse. E quantas vezes, quantos de nós queremos experimentar aquilo que Deus não quer que nós experimentemos? Porque tem coisas, irmão, que parecem bom aos nossos olhos. Tem amizade que parece ser boa aos nossos olhos. Tem pessoas que parecem ser legais. Mas dentro, irmão, tem maldade. Dentro está contaminado para querer nos contaminar. Mas Deus vai dizendo assim, filho, eu já te chamei, eu já te achei. Não é para você viver como você vivia antes. É para você achar outras pessoas e dizer para elas que ainda há esperança. Adão, ao experimentar, ele percebeu que agora estava dentro de casa, mas ele estava nu. E Deus diz o texto, Gênesis capítulo 3, versículo 9. Adão desce no jardim, da mesma forma que falava com eles outro dia, e olha procurando Adão e diz, Adão, aonde estás? Adão disse, Senhor, eu me escondi, porque eu estou nu. Olhe comigo. Deus não deixou Adão nu, porque Deus estava dizendo assim, você se perde dentro de casa, mas eu te levanto dentro de casa. Não estou entendendo, é porque tem pessoas que fracassam hoje e quer voltar para o mundo. Não, no mundo não levanta ninguém, no mundo só pisa. Aonde você caiu é aonde Deus vai te levantar. Aí o que vão dizer de mim não importa. O importante é que o amor chamado Jesus Cristo vai te abraçar e vai dizer, eu continuo te amando do mesmo jeito que eu te amava antes. Deus pegou Adão com uma forma tão linda, irmão. Pegou ele, fez umas vestes para ele, e agora Deus vai dizendo o seguinte, por Adão veio a queda, mas nascerá um da mulher, a semente da mulher, que vai tirar o homem da queda e vai levantar e vai levar de volta para Deus. O texto vai dizer que a descendência começou a crescer, começou a se multiplicar. E eu preciso da sua atenção. Talvez você esteja aqui hoje na Igreja Unida, na minha casa, na casa do nosso Pai, dizendo, eu estou só eu da minha casa estou servindo a Deus. Mas escute o que eu quero dizer nessa noite. Aqui é uma arca. Se Deus te colocou na arca, é porque ainda tem lugar para a sua família entrar dentro da arca de Deus. Deus estava dizendo, por mais que as pessoas não acreditem, mas você precisa acreditar que você e a sua casa servirão a Deus. Agora, imagina comigo o Pai Celestial, o amor em pessoa, irmão, olhando para seus filhos na terra e dizendo, estão todos andando por um destino que não era para andar. Porque por causa de Adão, eles estavam agora vivendo, irmão, uma vida separada de Deus. Aí o texto vai dizer em Isaías capítulo 9, Isaías profetizou dizendo que Deus iria enviar o Emanuel, o Deus conosco, o Pai da eternidade, o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz. Para quê? Para habitar com pecador e dizer, eu vim para resgatar o que se havia perdido. Isaías 53 estava narrando a história de Jesus, dizendo,
Isaías está dizendo assim: o homem natural não vai poder suportar tudo isso, Cleto não vai poder suportar tudo isso, mas o Filho de Deus, por amor aos seus filhos, vai vencer na cruz do Calvário. Jesus agora aparece no cenário da história. João, capítulo número 1, versículo 1, diz que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O narrador está falando de Jesus, ele era a expressão, era a palavra. Deus dizia: haja luz, e a luz aparecia. Porque Deus não precisa, irmão, de matéria-prima para fazer o extraordinário. Deus precisa de fé para acreditar que o milagre já está acontecendo. Alguns dizem assim: não preciso ver para crer. Não, irmãos, nós precisamos crer para ver Deus fazer. O texto vai dizer que quando ele estava no princípio, ele era o Verbo estava com Deus. Versículo número 2 diz que sem ele, nada do que se foi feito teria sido feito. Diz que Jesus é a luz dos homens, e os homens não reconheceram. Mas todos, versículo 12, quando recebeu, Jesus deu direito de nós sermos chamados, olha que privilégio, filhos de Deus, por Jesus Cristo. Aí fora tem pessoa que quer ser pai de A, pai de B, mãe de A, mãe de B. Nós só precisamos ser filhos de Deus. Aleluia. Jesus agora nasce, Lucas capítulo número 1, versículo 37. Jesus narra a história. Imagina comigo, Deus pega uma mulher, ela ainda não está com seu esposo, e Deus diz para ela, olha, que ela vai gerar um Salvador. Aquela mulher não tem compreensão do que está acontecendo, mas Deus diz para ela, através do anjo: o que está no seu ventre não é seu, é meu, para salvar a humanidade. Estava dentro dela algo que ela carregava, mas que não era dela, era de Deus, para resgatar a humanidade. Jesus de Nazaré. Deus pegou aquela mulher e disse: olha, vai lá na casa da sua prima, porque a sua prima também vai gerar um garoto, um homem, chamado João Batista. Se você pegar a lógica humana, Isabel não podia gerar, porque Isabel já era avançada e era estéril. Mas Lucas capítulo 1, 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Jesus começou a partir daí, irmão, começar a demonstrar o seu poder, para que o ser humano abrisse seus olhos espirituais e viesse a compreender que quem estava conosco, quem está conosco, não é um simples homem, mas é o carpinteiro, o Filho de Deus, que pega aquilo que é torto, pega aquilo que não serve para nada e diz: o que você não resolve, o carpinteiro de Nazaré resolve. Era Deus dizendo assim para você. Imagina com privilégio. Alguém dizendo assim: irmão, é da bebida para sarjeta, não serve para nada. Deus olhando lá de cima e dizendo: na sua mão não serve, mas na minha ainda serve. Imagina o privilégio que Jesus passou. Lucas capítulo número 9. Tinha um moço sentado, irmão, um cobrador de impostos chamado Mateus. Jesus olhou para ele e disse assim: Levi, ou Mateus, segue-me. As pessoas ficaram tristes, dizendo assim: como é que ele é o Filho de Deus, se ele senta com pecadores? Jesus estava dizendo assim: você não entende nada. Eu não vim pelo justo, porque não tem justo. Eu vim salvar o que estava perdido. Jesus veio encontrar, irmão, aquilo que se havia se perdido. Jesus agora começou a falar para os seus discípulos, dizendo: imagine comigo, quem é o homem que tem 100 ovelhas, e se ele perder uma, ele não deixa as 99 e vai buscar a que foi perdida. E digo mais, quando esse traz a ovelha nos seus ombros. Por isso que Jesus foi aberto na cruz do Calvário, porque ele precisava dizer assim: eu carrego em mim o que mais ninguém consegue carregar. Ele traz a ovelha nos seus ombros, sorrindo, jubilando de alegria, dizendo: eu achei a ovelha perdida, eu achei o que ninguém estava
parábola. Da mesma forma, é um pecador, é alguém que reconhece Deus como Senhor e o seu Filho como único e suficiente Salvador. Jesus está dizendo na parábola, quando um pecador se arrepende, a grande festa no céu, Ele dizendo, eles reconheceram que Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Jesus está mostrando para nós, irmãos, que não é porque nós merecemos, é porque Ele nos amou primeiro. Não é pelo que eu faço, é pelo que Ele já fez por mim. O que eu preciso fazer é apenas procurar alguém, porque um dia eu fui encontrado por Jesus de Nazaré. Jesus continuou selecionando, irmão, selecionando, procurando pessoas especiais. E eu vim aqui dizer nessa noite, você é especial para Deus. Lucas capítulo número 5, Jesus no capítulo 9 chamou Mateus no 5. Jesus encosta na beira da praia, irmãos. Imagine comigo alguém chegando na pescaria para ir para sua casa com um alimento para sua família, e ele volta lá desanimado, triste, porque não pegou nada naquela noite. E Jesus, o que ele faz, um pedido para Pedro, dizendo: Pedro, me empresta o seu barco, para que eu pregue em cima do seu barco. Jesus está dizendo nessa noite: deixa eu entrar no seu barco, porque você veio vazio, mas você não vai voltar com a mão vazia. Eu vim cansado, mas eu não vou voltar cansado, porque quando eu vinha com meus colegas. Hoje eu volto com o melhor amigo, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Pedro, era a única coisa que ele tinha, irmão, para oferecer para Jesus naquele momento, era o seu barco. E talvez seja isso. Você diga assim: irmão, se eu tiver dinheiro, Deus precisa do meu dinheiro? Não precisa. Se eu tiver muitos bens, Deus precisa? Não precisa. Deus só precisa da sua vida para Ele habitar e mostrar quão grandes coisas Ele fez, o Senhor, e por isso nós estamos alegres. É porque na verdade o ser humano, ele lembra mais de reclamar do que não aconteceu do que agradecer pelo que já aconteceu. Eu acordo hoje e eu não tenho um milhão na conta, mas eu tenho vida, irmão, para dizer: eu acordei porque o Senhor cuidou de mim. Agora Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você me emprestou algo que era seu, agora retorna para o mar, lança sua rede ao lado direito. Quando Pedro, ouvindo a mensagem de Jesus, porque todas as vezes que eu venho para um lugar como esse, eu abro meu coração para ouvir, para tentar entender quem é Deus, quem é a mensagem que está falando, de quem eu estou falando, o pregador está falando, o pastor está falando. Pode ter certeza que a palavra vai gerar em nós grandes frutos. Eu falo com, agora, vinha no carro descendo, uma irmã, não me converti, né? Irmão, você pode pregar em missões dia 4 de fevereiro, na igreja do Marifã? Eu falei: vou olhar se vai o dia de folga. Por quê? Porque lá, irmão, por vários domingos, eu vinha entrando na igreja e ouvia a mensagem. E o pastor Adorno falou assim: o jovem hoje aceita Jesus. Imagina comigo, um jovem alegre por fora, mas dentro faltava algo, porque é sempre assim, irmão. Pessoas demonstram alegria, mas só quem traz alegria perfeita é Jesus, irmão. A semente foi plantando, e eu quero dizer uma coisa, irmão. Um dia que eu levantei a mão, era um domingo, eu disse: eu quero Jesus. Eu nunca mais larguei Jesus, porque Ele me amou primeiro. O que eu quero dizer nessa noite é que, se nós ouvirmos a mensagem, deixarmos ela entrar no profundo da nossa alma, do nosso coração, pode ter certeza, amanhã serão gerados novos frutos. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, a partir de hoje eu não quero mais que você seja pescador de peixe. Eu te encontrei na beira da praia, mas eu não quero que você seja mais pescador de
pescador de almas para o meu reino. Era Jesus mostrando para Pedro: olha, você foi achar. Se você der lugar no seu trabalho, na sua escola onde você estuda, na sua vizinhança tem alguém sedento, querendo conhecer quem é Jesus, e você só vai dizer o seguinte: olha, Jesus me achou, e se você quiser, Ele também pode te achar e mudar a sua história. Ninguém pode mudar, irmão, ninguém pode restaurar, ninguém pode restituir, a não ser através da palavra de Deus. Agora está Pedro prosseguindo viagem com Jesus. Diz o texto que quando Pedro, irmão, pregava, as pessoas paravam para ouvir, porque não era a mensagem de Pedro, era a mensagem de Jesus que estava na vida de Pedro. Jesus, outro dia, Lucas capítulo 19, Jesus ainda está selecionando os seus discípulos. Jesus está nessa noite, irmão, nos convocando para nós fazer parte desse exército forte e poderoso que um dia vai estar no céu. Mas, Cleber, o pregador, eu não sei falar, não tem problema. Jesus disse para outro dia, Deus disse outro dia para Moisés: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Quem foi que criou o homem? Moisés fica sem estrutura dizendo: mas eu não sei falar. Deus não está preocupado se você não sabe falar. É Deus quem vai fazer, não sou eu, é Deus quem vai salvar. Jesus pegou aquele moço agora, irmãos, e disse assim: a sua missão agora é buscar o que se está perdido. Vem comigo, segue. Jesus disse para Mateus: segue. Jesus diz nessa noite para a igreja unida: vem e segue-me. Lucas capítulo 19. Jesus está entrando em Jericó. E todas as vezes que Jesus chega num lugar, Jesus não te trouxe aqui para você permanecer da mesma forma. Jesus me trouxe aqui porque Ele quer fazer algo novo em minha vida. O texto diz que aquele moço, por nome de Zaqueu, ele sobe uma grande árvore, porque ele era de baixa estrutura, querendo conhecer quem era Jesus no meio da multidão. Mas eu quero dizer uma coisa: talvez nem o seu esposo te conheça, talvez nem a sua mãe te conheça, mas Jesus sabe quem você é por dentro e por fora. Jesus sabe o que eu penso, irmão. Diz o texto que onde eu venho pensar, Deus já sabe o que eu estou pensando. Jeremias capítulo 1, versículo 5 está dizendo o seguinte: antes que você fosse formado, eu já lhe conhecia, e antes que você saísse da madre da sua mãe, eu já te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus está mostrando o seguinte: talvez você diga que não tem capacidade, mas foi eu no ventre da sua mãe que já tinha selado você e separado você para fazer uma obra muito maravilhosa, porque eu vou mostrar para a sociedade que eu estou com você até a consumação do céu. Jesus está agora entrando em Jericó. Imagina comigo a novidade de Jesus falando. As pessoas olhando para Jesus dizendo assim: está vendo ele? Os cegos conseguem voltar a enxergar, porque ele tem poder para trazer a visão cega. As pessoas olhando para Jesus dizendo que tinha um surdo de nascença, ele voltou a ouvir. João capítulo 5 diz assim: que um paralítico que tinha 38 anos, 38 anos, que não podia andar, e ele fez caminhar. As pessoas estavam comentando de Jesus, dizendo assim: olha, ele faz acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa: eles ainda não tinham visto Jesus salvar o pecador. Quando Jesus entrou dentro de Jericó, Zaqueu tem a curiosidade de conhecer quem é Jesus. E imagina só, Jesus no meio da multidão, Zaqueu querendo identificar quem é Jesus. Mas Jesus, ao se aproximar, olha para cima e chama pelo nome, dizendo: Zaqueu, desce depressa, que é eu quem quero entrar na sua casa. Zaqueu estava dizendo: enquanto você estiver em cima, só vai me ver de longe, mas se eu entrar na sua casa, você vai ter comunhão comigo, vai estar comigo, vai jantar comigo, vai dormir e eu vou estar com você, vai se acordar e eu vou cuidar de você. Marcos capítulo 5 diz que tinha uma multidão tão grande, irmão, cercando Jesus, querendo ver ele multiplicar pão. Mas o texto vai dizer que uma mulher rompeu toda aquela multidão, dizendo assim: se eu tocar somente na veste de Jesus,
eu não terei a mesma vida, eu serei restituído. Tem pessoas que querem estar no meio da multidão, mas tem gente na multidão que quer estar perto de Jesus de verdade. Jesus parou no meio da multidão, todo mundo apertando ele, e ele disse assim: alguém me tocou. Os discípulos se espantaram com Jesus, dizendo: mestre, tem tanta gente que te oprime, te esmaga, querendo estar perto para ver. Mas Jesus não quer que a gente veja, Jesus quer que a gente experimente o amor dele para nossas vidas ser transformadas. Jesus parou e disse assim: olha, imagina, Jesus sabia quem é aquela mulher, conhecendo a história dela, que ela não podia estar no meio da sociedade por causa do fluxo de sangue. E Jesus dizendo: eu sei que alguém me tocou, porque quando de mim saiu virtude. Eu sei que alguém tocou de um toque especial. Era Jesus dizendo: tem gente na multidão que quer estar perto, de longe para ver ou para observar, mas tem gente rompendo a multidão para dizer: eu não vou ser do mesmo jeito, eu não vou ser da mesma forma, eu vou deixar Deus realizar o extraordinário na minha vida, na minha casa, na minha família, e vamos dizer que só o Senhor é Deus. Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Imagina, irmão, no meio da multidão as pessoas dizendo: será que o mestre já se encontrou com ele um dia? Será que Zaqueu mandou uma cartinha para Jesus? Imagina comigo, irmão. Aí Jesus diz assim: não se preocupe, eu vou estar dentro da sua casa. As pessoas saduceus que não queriam o encontro com Jesus, os fariseus estavam dizendo assim: ele não é filho de Deus. Se ele fosse filho de Deus, ele sabia quem é esse. É cobrador de impostos, é fariseu, ninguém quer andar, é publicano, ninguém quer estar com ele porque ele é pecador, achando que eles estavam bem. Deus está dizendo o seguinte: olha, filho, vocês estão no mesmo barco que ele, não tem melhor, não tem pior. Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram e estavam afastados da glória de Deus, mas Jesus é a união que liga o homem a Deus, é a ponte, é a esperança, é o caminho, é a verdade e é a vida. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito ou o presente de graça é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí olharam para o outro dizendo assim: como é que ele é filho de Deus? Entra na casa de um pecador, senta na mesa de um pecador. Jesus olhando para eles estava dizendo o seguinte: é que o são não precisa de médico. Quando a pessoa pensa que está bem e não convida Jesus, irmão, ele vai dizendo: eu posso viver sozinho, mas ninguém consegue andar sem direção de Deus. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui porque eu amo o pecador. Deus não se agrada do pecado, mas Deus ama o pecador. Zaqueu, ouvindo a mensagem de Jesus, ele disse: mestre, se porventura eu pequei, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Era a mensagem de Jesus fazendo efeito naquela casa. Jesus tomou a palavra dizendo: vocês ouviram o que ele acabou de falar? Ele não quer ser o mesmo Zaqueu, ele quer ser um homem transformado pela palavra. E hoje chegou salvação a esta casa. Jesus no dia de hoje ainda continua procurando pessoas para salvar. Jesus ainda continua procurando pessoas para libertar. O que nós precisamos é compreender que nas mãos de Deus eu tenho que ser um agente de milagres na vida de alguém. Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus olha para os seus discípulos, passou para aquela multidão e diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus estava mostrando para aquela multidão, para os dias de hoje, que nós só encontramos alívio, só encontramos salvação, só encontramos milagre, só temos descanso na nossa alma quando nós se entregamos para Jesus de Nazaré. O texto que nós lemos diz que Jesus quis ir a Galileia.